O sol desponta a nascer e junto à esperança de um dia melhor viver. Assim seguem os batalhadores do país. Mesmo com preços altos, inflações, inúmeras adversidades, é preciso continuar lutando. E muitos seguem na luta para sobreviver, não é mesmo? Como diz o ditado, a esperança é a última que morre. Mas existem casos de pessoas que estão desesperançadas em meio a tantos problemas financeiros. Muitos não conseguem emprego. Outros não sabem mais o que fazer para pagar as dívidas. Sem falar em empresários que se dedicaram a vida toda e não encontram uma saída para manter as portas abertas. E outros inúmeros brasileiros que há anos lutam por uma causa na justiça. Mas hoje é segunda-feira e sabe o que isso significa? Se inicia uma nova semana em que você tem a oportunidade de dar uma guinada no quadro em que se encontra sua vida financeira. É isso mesmo! Hoje é o dia que você pode transformar completamente a sua história de vida. E muitos estavam assim, como você. Desesperançados, desesperados. Mas bastou uma direção que mudou a mente dessas milhares de pessoas e, consequentemente, transformou a história de suas vidas. Acredite, hoje é o dia de vencer. A partir de agora, você irá descobrir como mudar sua história de fracasso em sucesso. Que Deus ilumine a sua vida, uma ótima semana. Levante a sua cabeça, sim. O que nós vamos mostrar são resultados, pessoas que chegaram aqui com problemas e encontraram a solução. É o que você precisa encontrar, solução, saída. Eu vou mostrar resultados. Preste atenção na história dessas pessoas. Acompanhe. Nome? Andréia Silvi. Andréia, que muralha caiu através do pacto com Deus? Tudo, né? Eu sempre falo que eu tô com quase 53 anos e 23 anos também eu tenho de vida nesse altar. Eu cheguei nesse altar com 30 anos e com a vida totalmente sem perspectiva de nada. Né? Não sabia, não entendia da palavra, né? E até chegar a esse altar, muito sofrimento. Quais foram os principais? Fundo de poço, por exemplo. Catar papelão na rua. Né? Miséria chegou a esse ponto. Miséria chegou nesse ponto. Quando eu conheci esse altar, até chegar aqui, eu era catadora de papelão no centro de Florianópolis. Humilhação total. Humilhação total, né? Eu amassava o papelão, fazia fardo, jogava nos caminhões 11 e 13 para poder vender e sobreviver. Foi assim que eu conheci Jesus. Como é que está a sua vida hoje? Minha vida é transformada em tudo, né? Primeiramente, o principal de tudo, que é o Espírito Santo, né? Que é o ponto fundamental. Tudo que eu venha fazer, que eu venha decidir, eu coloco Deus a par de tudo, né? É onde que eu conquisto, estabeleço, né? Eu tenho a minha casa, tenho a minha loja, tenho o meu salão, uma estética, tenho kitnets alugada. Então, Deus tem abençoado em tudo, pastor. Muralhas caíram. Todas. Agora, quem ouve o seu testemunho, obviamente, não foi da noite para o dia, lutas vieram, não é verdade? Não foi no estalar de dedos, muita perseverança, isso aconteceu. Muita, né? 30 anos muitas coisas aconteceram, né? Na vida sentimental também, né? Muitas coisas, mas Deus, eu nunca parei. Eu nunca saí do altar. O Espírito Santo sempre me conduziu em tudo, ele sempre teve a par da minha vida. Sempre aliança com Deus. Sempre aliança, né? E o congresso, ele está na veia da gente, né? E o Espírito Santo é o combustível que nos traz paz, que nos dá direção. E eu agradeço a Deus primeiramente, e essa casa maravilhosa nesse altar, a Igreja Universal. E o seu ramo de atividade? Na verdade, eu sou esteticista e extensionista de cílios, né? Mas eu tenho loja na confecção feminina, né? E tenho kitnets alugados, tenho a minha casa maravilhosa. Uma vida totalmente transformada. Uma vida totalmente transformada. Vale a pena ter aliança, pacto com Deus. Com certeza. Para não. Não paro. Nome da senhora? Esther. Dona Esther, qual muralha que havia na sua vida financeira? Que muralha que caiu? Então, quando eu cheguei, eu estava com a vida totalmente destruída, desempregada, recebendo cesta básica. Cheguei ao ponto de receber realmente cesta básica, luz cortada, água cortada,
completamente desorientada. Uma vida de humilhação. Uma vida de humilhação. De escassez. Isso, pastor. Então, daí recebi o convite, né? Cheguei até essa reunião e aqui eu fui recebendo orientação. A partir do momento que eu fizesse um pacto com Deus, que eu tinha que entender que tinha que fazer um pacto com Deus, que tudo ia mudar. E assim eu fiz uma aliança com Deus, fiz um pacto com Deus, e eu pedi para Deus, porque assim, eu saí de uma profissão que eu era bancária. Então, eu só sabia fazer isso, era caixa de banco, sabia mexer com o dinheiro dos outros, né, no banco. Aí eu segui para a área da beleza, que era uma área que eu gostava muito, né, que eu já fazia em mim, né, e fiz um curso, e hoje, graças a Deus, a muralha caiu, a minha vida foi mudando paulatinamente, né, passo a passo. Hoje eu tenho meu salão de beleza, eu sou bem próspera, graças a Deus, e a muralha caiu. Hoje tenho uma vida bem abençoada. E através desse trabalho, né, desse próprio negócio, Deus acrescentou o que na vida financeira? Ai, pastor, hoje eu tenho a minha casa própria, eu tenho o meu carro, né? 0, graças a Deus, consegui. E tudo. Deus tem honrado. Deus tem honrado em tudo. E espiritualmente, família, como está? Graças a Deus, eu recebi o Espírito Santo, a minha vida mudou totalmente, que foi o primeiro passo. Prosperidade completa. Então. Completa. Foi que eu entendi que a partir do momento que eu recebesse o Espírito Santo, que o resto tudo ele ia acrescentar, e foi isso que aconteceu, né? Busquei primeiro a Deus e depois acrescentou. Amém, graças a Deus, louvado seja o nosso Deus, amém? Qual que é o seu nome? Júlia. Júlia, como é que era a sua vida, como é que está agora, o que o pacto tem a ver com isso e as muralhas que caíram? Bom, eu faço pacto há 7 anos, e quando eu comecei eu estava desempregada, morando com a minha mãe, havia saído de uma empresa que eu trabalhava. E o pastor me fez um convite, falou, por que você não vem na segunda-feira? Você já vem nas outras reuniões? Dá essa chance para Deus. E o que aconteceu, pastor? Eu já frequentava a igreja, inclusive tinha um momento da minha vida, me afastei, e quando eu retornei, eu fiz um pacto com Deus de tudo o que saísse do altar eu iria cumprir. Então eu passei a pegar os propósitos e cumprir. Esse foi o primeiro acordo que eu fiz com Deus. Eu me tornei dizimista, me tornei ofertante, mas passei a honrar a minha palavra, porque eu entendi que Deus ia honrar a palavra dele, mas eu estava errando com ele. E o que aconteceu, pastor? Paulatinamente a minha vida ela foi sendo transformada. Então, durante esses 7 anos, do momento em que eu comecei até agora, eu fui parar numa empresa de tecnologia, onde o altar não deve nada para ninguém. Recentemente eu saí de lá, mas o tempo que eu passei lá, eu conquistei a nossa casa própria, eu e meu esposo. Nós compramos um carro 0. O meu esposo é sócio em 2 empresas, então ele passou a empreender. E há 1 ano atrás, pastor, Deus havia colocado algo no meu coração, ele me deu uma direção e mesmo fazendo pacto, mesmo tendo o Espírito Santo, eu comecei a perguntar para Deus como. E ele tinha me dado direção, porque eu trabalhava vendendo software para imobiliárias, e ele me deu direção de eu atuar como corretora. Então eu saí de um produto de R$400 para um ticket de 1 milhão. Então, por esse motivo, eu comecei a questionar a minha fé. Como que eu vou fazer, Deus? E aí chegou um momento que eu comecei a mudar a minha oração. Eu falei, meu Senhor, cria situações em que eu consiga, em que aquela situação, eu não me veja mais ali naquela empresa. Então me mostra se não é mais para eu estar ali. E de fato Deus foi criando situações, até que chegou um momento, pastor, que eu tive que colocar o pé, e eu falei, Deus, eu vou colocar o pé, o Senhor vai colocar o chão. Agiu a fé. Agi a fé. E aí, pastor, a muralha que caiu foi a muralha, inclusive, da falta de coragem, né? A falta de coragem realmente de ousar, né? Então, o que aconteceu? Fazem 4 meses que eu saí dessa empresa, e hoje eu recebi um reconhecimento do meu time, que de todos os agenciamentos, nas captações do time, metade são só meus. Olha só. Então, Deus, em 4 meses, que eu estou, inclusive, fazendo curso, né? Aconteceu uma virada completamente. Aconteceu uma virada total e completa. E, pastor, se eu disser para o senhor assim, ó, que acontecem situações de eu estar num lugar, um proprietário de imóvel me procurar, uma pessoa que eu não conheço, de eu achar um contato, de uma pessoa me indicar outra pessoa. E as coisas vão encaixando. As coisas estão naturalmente, pastor. Fluindo, prosperando. Exatamente. Espiritualmente como está? Bem, graças a Deus. Então vale a pena fazer um pacto com Deus. Com certeza. E agir a fé e não ter medo. A partir do momento que a gente é fiel, que a gente tem a nossa vida pautada na palavra de Deus, não tem por que ter medo, porque Deus vai agir. Agiu na vida dela, vai agir na sua vida também.
e de tantas outras pessoas que têm vindo nessa reunião que acontece toda segunda-feira. Se você está sem direção, você precisa tomar uma decisão e não sabe o que fazer. Você precisa investir, você precisa sair das dívidas. Você quer dar uma volta, sabe, por cima nessa situação que você está passando. Essa reunião acontece toda segunda-feira e nós estamos vivendo um propósito nesses últimos 3 meses do ano. Qual é a muralha que você precisa que caia por terra? E para cair essa muralha, humanamente falando, só um milagre. Porque não é possível aos olhos humanos, mas para Deus tudo é possível. Nessa segunda-feira, aqui na nossa Catedral da Fé, como em todos os templos da Igreja Universal. Você é o nosso convidado. A primeira reunião às 7 horas da manhã, depois às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 horas na segunda-feira e também às 19h30. Você é o nosso convidado. Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro da cidade de Florianópolis. Acompanhe esse intervalo. Talvez você seja essa pessoa que trabalha, se esforça e faz de tudo, mas encontrou uma barreira que parece intransponível. Há muralhas que são feitas de pedra e há outras que ninguém vê, mas são ainda mais difíceis de derrubar. Dívidas que se acumulam, portas que não se abrem, projetos que não saem do lugar. Foi assim com Jericó. Uma muralha que parecia impossível de vencer, mas pela fé e com perseverança, ao toque das trombetas, ela veio ao chão. Segunda-feira, 6 de outubro, o primeiro clamor pela queda das muralhas financeiras, na maior palestra de prosperidade do mundo. E quando você recebe a direção de Deus, você vence os problemas. As muralhas deixam de ser obstáculos e você consegue ultrapassá-las, vencê-las por meio da fé. Fé essa que Deus colocou dentro de você. Agora, é claro, existem pessoas que, infelizmente, elas acompanham um programa como esse, veem resultados, mas pensam assim: eu já ouvi falar tão mal, será que eles não estão me enganando? De repente é isso que te impede de vir. Você até tem vontade, mas sempre vem essa dúvida, esse pensamento. Você vai acompanhar a história dessa mulher que teve preconceito, mas chegou um momento que ela teve que vencer o preconceito, vencer o fake news. Aí ela descobriu quanto tempo ela perdeu. Acompanhe a história dela, em seguida eu volto com você. Meu nome é Solange Aparecida Pereira, eu tenho 43 anos, eu sou casada e empresária. Eu venho de uma família de 5 irmãos, morava com a minha mãe e o meu pai, numa cidade bem pequena, né, no Paraná, e a gente passava por dificuldade financeira na época, mas o meu maior problema quando infância era que meu pai ele tinha o vício da bebida. Então, por conta dos problemas de família, eu desenvolvi um problema de saúde. Esse problema de pele que eu desenvolvi é o vitiligo. Na época a gente não tinha muita informação, eu era bem pequena, eu devia ter uns 6, 7 anos de idade quando apareceu a primeira mancha. Minha mãe me levava em todos os lugares, já fui em curandeiros, mas sempre buscando preencher aquele vazio, resolver aqueles problemas, as dificuldades que a gente tinha na família. E a gente não tinha informação do que era a Igreja Universal. A gente só tinha informação do que a mídia falava. Então, naquela época, a gente consumia a única TV que tinha, né? Na época, que tinha mais poder de informação. E a gente ouvia muito falar de que a igreja roubava. Eu lembro de ver as matérias falando dos ginásios, Maracanã lotado, que aqueles sacos de pedidos eram dinheiro, que o Bispo Macedo era ladrão, por isso que ele estava preso. A gente não ouvia falar do bem que a Igreja Universal fazia. A gente só ouvia falar o que a mídia colocava, que era ladrão, que era bandido, que as pessoas eram enganadas, que era feito lavagem cerebral nas pessoas. Já tinha um namorado na época, a minha vida sentimental
com ele não estava muito bem, e aí eu tive o convite para ir na igreja. Eu fui por conta disso. Aí fui eu, minha mãe, o meu pai foi, meus irmãos. E aí foi onde tudo começou a mudar. Aí a gente começou a entender, né, o que era aquele problema dos vícios, aquele mal que estava na nossa família. A gente começou a entender que a gente precisava buscar a Deus, conhecer Deus de verdade, não buscar a religião, que era o que a gente fazia até então. E aí, nisso, meu pai parou de beber, então eu fiquei observando. Mas aí eu fui entendendo, com o passar dos dias, que eu tinha que abrir mão daquele preconceito para que eu pudesse ter o verdadeiro encontro com Deus que eu aprendi. Porque eu nunca tinha ouvido falar em encontro com Deus, em batismo com o Espírito Santo, em batismo nas águas para deixar o meu velho eu. Eu tinha sido batizada quando criança, então eu achava que era aquilo. A gente via, né, testemunhos de pessoas que eram felizes na vida sentimental, famílias restauradas, vida financeira próspera. Então, quando eu cheguei, era aquilo que eu queria. Eu queria uma transformação do lado de fora da minha vida. Meus pais, né, a libertação dos vícios, a vida financeira próspera. Então, eu, sem entender, eu queria aquelas bênçãos todas para mim. Mas ouvindo, entendendo, frequentando a igreja, participando das reuniões, eu fui entendendo que eu precisava me libertar dos meus pensamentos, das minhas vontades e saber que eu tinha que primeiro tratar o meu interior. Porque eu tinha os meus complexos, eu tinha os meus sentimentos em relação a tudo que aconteceu na minha infância, então eu precisava me libertar, tirar de dentro de mim aquilo tudo, mas não só buscando as bênçãos que eu via na igreja, porque se eu tivesse só as bênçãos, que era o que eu queria no início, quando eu cheguei, eu não ia ter preencher esse vazio que eu sentia. Quando eu me decidi que eu queria de verdade ter Deus em primeiro lugar, não só buscar pelas bênçãos, eu me dispus, eu falei para Deus que eu não queria mais viver uma vida de aparência dentro da igreja, que eu estava ali porque eu queria a presença dele, que eu queria que ele enchesse a minha vida da presença dele. Então foi num domingo de manhã, eu me preparei naquele dia e eu falei, meu Deus, hoje eu quero tirar essa imagem que eu tenho, essa falsa aparência de bem-estar que eu tenho, né? Porque eu já estava ali na igreja, mas eu não queria mais só sentir que eu estava bem. Eu queria ter essa certeza dentro de mim. Eu queria ter certeza que Jesus estava dentro de mim, que o Espírito Santo estava em mim. Então eu falei para Deus, eu falei, meu Deus, me batiza hoje, porque eu não tenho mais nada. Eu não quero mais nada. E eu queria ter certeza da minha salvação. E até então eu não tinha. Então, quando antes mesmo até de começar a busca, naquele dia, eu percebi e eu ouvi a voz de Deus falando para mim que Ele queria ficar comigo. E que se eu quisesse me entregar de verdade, que Ele ia habitar em mim. Naquele dia, eu tive certeza que Deus, Ele passou a estar dentro de mim e que eu, naquele dia, se eu buscasse todos os dias da minha vida, eu ia ser salva. Tudo mudou dentro de mim, porque eu passei a enxergar o que eu não via. Aquela felicidade de estar com alguém, de estar perto, de ter alguém, eu não precisava. Então, eu não precisava ter momentos bons para estar feliz. Aquele problema de vida sentimental, aquela busca pela vida sentimental. Hoje eu sou uma pessoa casada, bem casada, me casei com um homem de Deus. A vida financeira que a gente buscava, hoje a gente tem os nossos bens, a nossa empresa, tem uma vida próspera, a nossa casa. Aquilo que eu buscava quando eu cheguei, depois do Espírito Santo, eu alcancei. As coisas foram se acrescentando na minha vida. Eu amo meu marido, amo a minha família, sou feliz com tudo que eu tenho, mas principalmente saber que eu tenho hoje a certeza da minha salvação é o principal para mim. Ter o Espírito Santo comigo, me dando direção, me guiando, cuidando de mim. Através da Igreja Universal, eu conheci a Palavra de Deus. A Igreja Universal me proporcionou aprender a fé. Uma fé que eu não tinha, uma fé que não dava resultados.
a fé da salvação, principalmente. Então, para você que tem ainda algum preconceito, venha e veja que você vai ter essa experiência na sua vida também. Quanto tempo a Solange perdeu acreditando em fake news? Será que não é isso que está acontecendo com você? Você sempre alimenta esses pensamentos negativos ao nosso respeito. Por que você não experimenta? Esteja conosco o quanto antes, essa semana mesmo. Se você está desesperado, não aguenta mais esperar, então chegue hoje, chegue o quanto antes a um templo da Universal. Aqui em Florianópolis, na nossa Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro de Florianópolis. Você é o nosso convidado especial, assim como em cada templo da Universal espalhado aqui no estado. Seja muito bem-vindo a esse lugar, porque eu tenho certeza que você vai encontrar a paz que você tanto precisa. Se você quer o endereço, então acesse esse site e você vai procurar aí na sua localidade uma igreja universal mais perto de você. Agora, há pessoas que elas dizem assim, eu sou um problema. Poxa, eu dou o problema onde eu vou. Eu não consigo dar certo com ninguém, eu sou uma pessoa triste, infeliz. E você carrega esses traumas complexos, sabe? Esse peso, esse pesar na sua vida. Agora, você já se imaginou sendo solução? Imagine só, sendo a própria bênção. É o assunto que nós estamos falando na quarta-feira. Inclusive, essa matéria fala a respeito dessa reunião especial que acontece no meio da semana. Veja só. O número de pessoas deprimidas cresce a cada dia. Eu já tentei me matar várias vezes, sofri com depressão por 23 anos. Muitos já não encontram razões para viver. O pior momento foi quando eu fui parar na Colônia Santana com tentativa de tirar minha própria vida, né? Eu fazia injeções intramusculares em mim, de morfina para dor, porque a minha alma doía muito, sofria com muitas dores. Mas há uma força que cura e renova o coração, o Espírito Santo. Eu paro esse tempo para eu me alimentar espiritualmente, né? Que a gente só encontra na reunião de quarta-feira, um momento com Deus, para aprender sobre o Espírito Santo e se renovar também. Quarta-feira é um estudo, né? A gente vem aprendendo, vem se alimentando, aprender o que é ter uma vida com Deus, né? E através dessas reuniões, a minha vida foi transformada porque eu aprendi a palavra, né? Faz 14 anos que eu participo dessa reunião. Essa reunião é muito importante. Ela já faz parte da minha vida. Eu já separo todas as quartas-feiras para estar aqui buscando, me renovando. É onde eu pego o meu alimento espiritual. Nesta quarta-feira, venha receber a palavra que traz vida, esperança e paz. A reunião de quarta-feira, para mim, foi um alimento espiritual para minha alma, sabe? É algo que me preencheu dentro, que me traz paz todos os dias e onde eu aprendo todos os dias com a palavra. Todas as quartas-feiras eu aprendo um pouco mais. E assim eu vou colocando no meu dia a dia. Eu já cheguei numa quarta-feira muito triste, atribulada, de problemas do dia a dia, e eu fui renovada. Eu saí com paz, eu saí tranquila e eu saí diferente para continuar a semana. A gente passa a semana, né, envolvida com trabalho, com muitas situações, e a gente precisa, né, desse alimento espiritual, né, de baixar, guardar, calmar e buscar a Deus, que é o que fortalece a gente para continuar a semana, né? A Noite do Espírito Santo acontece às 19 horas. É maravilhoso essa paz dentro de mim, que eu não tinha essa paz. É muito bom. Entrada, estacionamento e creche são gratuitos. Catedral Universal, em Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310. Nesta quarta-feira eu vou te aguardar aqui na Mauro Ramos, número 1310, no centro de Florianópolis. Seja muito bem-vindo. Às 19 horas, uma reunião que eu creio, eu tenho certeza que vai te ajudar. Compareça, esteja conosco. Nós vamos realizar o momento da oração e eu tenho em mãos uma água. A possibilidade de você pegar uma água, você que está dentro de um hospital, você que está em casa enfermo, você que está mal, indisposto,
com uma depressão, pensando em se matar, tantos problemas na sua cabeça. O que mais você conhece e tem visto na sua vida são problemas. Soluções? A solução você não sabe. Mas nós estamos mostrando para você que há um Deus que mudou a vida dessas pessoas e quer mudar a sua também. Até quando continuar sofrendo? Chegou a hora de você tomar uma decisão. Vamos falar com Deus, é momento de oração. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos ao Senhor essa água e todas as pessoas que beberem dessa água recebam saúde, recebam paz, alegria que vem de Ti. Eu oro em favor das pessoas que estão agora hospitalizadas, estão desanimadas devido ao diagnóstico. As pessoas que estão agora dentro de casa, mas sentindo dores, que ela fique livre dessas dores, que ela seja curada agora. As pessoas que carregam uma ansiedade, uma tristeza, seja livre dessa tristeza, desses maus pensamentos e maus sentimentos. Receba agora saúde, forças. Nós, meu Pai, te agradecemos, porque temos a certeza que o Senhor ouve e responde a nossa oração. Seja o estado de Santa Catarina abençoado. Cremos que o Senhor nos ouviu e nos respondeu. Nós cremos que há uma saída, pois as provas evidentes estão aí. E essa criatura, meu Pai, que nos acompanha, eu tenho certeza que amanhã ela será o próximo resultado. E todo que crê, diga assim seja, amém e graças a Deus. Bebamos juntos da água. Graças a Deus. Olha, agora só depende de você. Uma atitude sua de buscar a Deus e a sua vida, consequentemente, vai mudar da sua família e tudo se fará novo. Seja bem-vindo a um dos nossos templos da Universal aqui no estado de Santa Catarina, mas não somente aqui em Florianópolis, como também nas demais cidades, mas também você que pode ter acesso ao Templo de Salomão. Se você entrar nesse site, para que você localizar a Universal mais perto de você, vai ficar bem mais fácil. No Templo de Salomão, também nessa quarta-feira, especialmente às 20 horas, Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás. Você é o nosso convidado especial, tá bom? Ficamos por aqui, um forte abraço, Deus abençoe e até logo mais. Até lá. E para sempre